Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus. Como estão vocês? Reinando em vida e em perfeita vitória? Espero que vocês estejam desfrutando da palavra do Eterno e reinando em vida e crescendo a cada dia na graça e no conhecimento. Vamos crescer mais um pouco? Vamos aprender mais um pouco com a palavra da graça? E eu te convido a crescer nesse tema comigo. Homens que gostam de coagir Deus, homens que encurralam Deus, que colocam Deus sobre a parede, né? Homens que gostam de impor, cobrar. Existem muitos filhos de Deus que agem desta forma. Existem muitos filhos de Deus que acham que Deus é devedor de alguma coisa, que Deus é obrigado a satisfazer, sabe, o seu ego, a realizar os seus sonhos, porque eu orei, porque eu determinei, porque eu busquei, porque eu paguei o preço, porque, sabe, eu cumpri com as exigências religiosas, porque eu me disponibilizei para fazer, para acontecer. E isso se torna uma vaidade, sabe? Uma prepotência. Achar que Deus vai se submeter ao ser humano por causa de práticas religiosas. Então muitas pessoas veem Deus desta forma. Eu sou dizimista fiel e ofertante, então Deus é obrigado a me promover na empresa, a me prosperar financeiramente. Eu preciso, sabe, desenvolver os meus negócios, eu preciso construir, conquistar. Isso é colocar Deus contra a parede, abençoado. Isso é encurralar Deus, é achar que Deus tem por obrigação a fazer aquilo que você quer. E nós fomos instruídos desta forma, não pelo Evangelho, obviamente que não, mas por homens. Porque, infelizmente, os homens que transmitiram esta forma ou esta fórmula para nós eram homens gananciosos. Homens que, sabe, que passavam por cima de tudo e de todos para obter algum tipo de vantagem e atribuir isso a uma fé em Deus, a vida, vida com Deus. Porque eu conquistei, porque eu tenho vida no altar, é porque eu busco, eu pago o preço. E muitas pessoas se frustram com Deus, né? Como se Deus fosse culpado disso. Porque as pessoas querem conhecer Deus por intermédio da religiosidade, né? Porque viu alguém conquistando algo na vida e falou e deu um testemunho, e nós sabemos que existem aí muitos testemunhos falsos, porque se você for procurar também testemunho de pessoas que estão fora do sistema religioso, você vai ver também pessoas que venceram na vida, pessoas que alcançaram, pessoas que foram à luta, pessoas que estudaram, se dedicaram, trabalharam e hoje são prósperos, são ricos, milionários. E aí? Então esses não valem, porque esses quem enriqueceu foi o diabo, né? Então não é bênção de Deus. Agora os que estão na religião, na igreja, se conquistou, é porque pagou o preço, é porque deu dízimo. E aqueles que nunca deram dízimo, aqueles que nunca pagaram o pseudo preço para Deus o abençoar, como é que fica aí? Então vamos lá, vamos estudar um pouco. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, olha o que está escrito. Vamos ler o capítulo 11 primeiro, depois eu vou fazer uma leitura no capítulo 9. Capítulo 11, versículo 33, né, é o hino de adoração, é uma expressão de Paulo, é um louvor que Paulo ele está entoando a Deus por sua grandeza, por seu senhorio, por sua grandiosidade. E olha o que Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu
o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem aconselhou a Deus? Quem compreendeu a mente do Senhor, a vontade do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que possa ser restituído ou recompensado? Existe até uma música no meio gospel, né? Que diz assim: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Não, Deus é fiel à sua palavra, Ele vela com a sua palavra para que se cumpra. Então, as pessoas acham que Deus, Ele tem por obrigação a lhe dar, a lhe abençoar. Ele já é o abençoador. O problema é que as pessoas não se relacionam com o abençoador, mas com as bênçãos. Porque Deus me fez isso, Deus fez aquilo. E só consegue ver Deus nestas coisas. Queridos, isso são pessoas que agem com uma mente carnal, materialista, sabe? Pessoas que não conseguem enxergar Deus na vida, não conseguem enxergar Deus nas dificuldades, nas provações, mas só consegue ver Deus na prosperidade. Só consegue ver Deus na bonança. Quando ele passa um momento difícil, quando ele passa um dia mal, ele já está questionando: Deus, por que isso? Eu não mereço isso, porque eu me esforço, porque eu sou uma pessoa do bem, porque eu dou vertes ao nu, porque eu dou sopa aos pobres, e porque isso. Não, abençoado, para com isso. Diferente de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas existem pessoas com a mente tão carnal que querem, sabe? Querem a todo custo que Deus esteja sempre lidando como uma criança que em todo tempo quer um doce, acha que o pai tem que estar ali com doce, porque quando ela, eu quero meu doce, você tem que ter o doce para dar naquela hora. E se Deus não der esse doce, se Deus não liberar esta bênção, abençoado, ele fica bicudo. Tem gente que se desvia, né? Porque eu orei, porque isso, e Deus não me respondeu, e BBB. Querido, quem disse que por você ser cristão, por você ter uma vida com Deus, por você, sabe, ter um temor de Deus, quem disse que necessariamente Deus vai te resolver os teus problemas, ou que as tuas orações têm que ser respondidas positivamente? Quer dizer, as pessoas só querem ouvir o sim de Deus, não querem ouvir o não. As pessoas acham que viver o evangelho é só rosas, não tem espinhos. Então, querido, o evangelho ele vem trazer maturidade para as nossas mentes, para que nós venhamos compreender que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Que nós venhamos descansar, um exemplo naquela palavra de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Grave isso na tua memória. Você ama a Deus, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou tirando aqui do contexto, mas para dar um exemplo. Por quê? Porque de fato nós precisamos descansar na graça do Pai. Paulo estava com espinho na carne, com dificuldade, e ele orou 3 vezes: tira de mim esse espinho, eu não aguento mais. E Cristo bradou: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Cristo não disse que ia tirar o espinho, Cristo ensinou Paulo, mediante a graça, por meio da graça, a suportar os espinhos da vida. Mas existem pessoas, abençoadas, pessoas, sabe, melancólicas, pessoas cheias de mimimi, não, porque Deus não me deu, porque Deus não respondeu. Quem primeiro lhe deu, versículo 35, quem primeiro lhe deu para que seja recompensado? Quem foi que deu a ele para... Senhor, restitui na minha vida, Senhor. Senhor, restitui aquilo que eu perdi. Restitui, eu quero de volta o que é meu. E BBB, porque Deus mudou o cativeiro de Jó e tal. E Deus vai mudar o cativeiro da minha vida. Você passou pelo que Jó passou? Então, o engraçado é que as pessoas olham para os personagens bíblicos e prendem ou se prendem ao resultado. Porque Davi, Senhor, derrubou o gigante da vida dele. E o processo que Davi passou até derrubar o gigante. E Deus olhando para Davi, vendo Davi um coração segundo o coração dele mesmo. Abençoado?
É fácil olhar para os personagens bíblicos e querer o resultado. É fácil olhar para os personagens bíblicos e dizer: Senhor, assim como Elias orou e fogo cair do céu, eu determino que fogo de Deus vai cair nessa situação, vai queimar esse mal, vai destruir essa situação e isso. Ah, é? Mas não quer viver a trajetória do profeta. Não quer comer carne dada pelos corvos, fugir dos seus inimigos e entrar dentro de uma caverna. Entendeu, abençoado? Então não é para você ficar pegando fragmentos bíblicos e resultados positivos daquilo que aconteceu com alguns personagens e querer que Deus faça com você aquilo que Deus fez com eles. Ah, porque eu estou no jejum de Daniel e Deus vai me dar vitória, porque Deus vai fechar a boca deste leão. É? Você pode até fazer o jejum de Daniel, mas não é garantia que o leão terá a boca fechada não, abençoado. Muitas vezes vamos ter que encarar os leões das nossas vidas, as dificuldades, as lutas. Tá bom, abençoado? Quem está entendendo o manto? Então, queridos, precisamos amadurecer, precisamos crescer. Quem primeiro deu a ele para que seja restituído, ou seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu não posso me relacionar com Deus à base de barganha, de troca. Toma lá da cá, o Senhor faz isso comigo que eu vou tentar fazer isso por você. Senhor, o Senhor disse para eu sustentar o faminto. Eu vou até sustentar o faminto, mas primeiro o Senhor vai ter que prover na minha vida. O Senhor vai ter que encher os meus celeiros. Não, abençoado, seja fiel no pouco. Faça aquilo que está em tuas mãos, que está dentro da tua condição fazer. Não adianta tentar almejar, não adianta tentar chegar lá se você não deu o primeiro passo. É de fé em fé, de glória em glória, processo gradativo, crescimento gradativo. Vamos aprendendo, vamos apanhando com uma vida, com as dificuldades, com as circunstâncias e vamos desenvolvendo uma maturidade, um conhecimento, uma certeza, uma convicção, como disse Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor, se levantará sobre a terra. Precisamos confiar em Deus independente das circunstâncias que estão acontecendo em nossas vidas. Ah, porque o mundo está passando por isso, ah, porque tanta dificuldade, porque isso e porque aquilo. Queridos, coloque a tua mente no eterno, descanse no Criador. Não importa, pode estar chovendo canivete, a nossa alma precisa estar no descanso do Pai. E isso é fé, é pegar esta palavra e misturar por fé e declarar e confessar ela. Eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas. Irmão Elcio, isso é palavra de alto efeito, é palavra de alta ajuda? Não, isso é evangelho, é o poder de Deus na vida daquele que crê. Eu creio, eu recebo, por isso eu confesso, abençoado. O evangelho não é falácia. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Agora eu não posso agir religiosamente achando que Deus tem que me atender porque eu cumpro os pré-requisitos da religião. Ah, porque talvez você que esteja me assistindo faça parte de uma igreja X ou igreja Y. E porque o meu pastor disse isso, porque o meu líder falou aquilo. Querido, não é como o líder diz. Não é como o pastor diz. É por isso que muitas pessoas se frustram na caminhada, se decepcionam, porque começa a ouvir o homem e deixa de ouvir a Deus. Então muitas pessoas colocam a sua esperança, sabe, abençoado, na sua incapacidade, achando que não, porque eu, esqueça eu. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo, é o poder de Deus, é o Cristo vivo, é o Deus eterno, é o Espírito do Criador em nós, Ele nos movendo. E o próprio, quando esteve aqui revestido de carne, Jesus de Nazaré, Ele disse, no mundo tereis aflições, tem
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele foi tentado, e o tentador ali, que nós sabemos ali que foi a sua própria vontade humana, porque ele estava carregado ali de fraqueza. Hebreus 2,18 diz que assim como nós, como ser humano, né, em tudo ele foi tentado, mas ele não caiu, e ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. O evangelho está imprimido nos nossos corações, ou seja, na nossa mente, no nosso entendimento. Veio o dia mal, já veio vencido, eu posso vencer, eu sou mais do que vencedor, eu passo por isso, ele já me capacitou, ele já me instruiu, eu sei que ele está em mim, eu sei que esse dia ele vem vencido, porque o Senhor é maior que está em mim do que o que está lá fora. Entendeu, abençoados? Então precisamos vivenciar isso. Precisamos entender isso, porque senão vamos viver um evangelho da graça, um evangelho cheio de letra, cheio de ciência, cheio de conhecimento, ok, mas sem vida, sem experiência. Quem primeiro lhe deu para que seja recompensado? Deus, você não tem que encurralar Deus na parede, contra a parede. Você não pode querer... Você sabia que na religião, abençoado, pessoas ameaçam Deus? Se o Senhor não fizer, eu não vou mais te servir. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais orar. Se o Senhor não fizer, Jeremias, ele disse, sabe de uma? Não profetizo mais. Não vou profetizar mais. Eu não vou profetizar mais, eu estou profetizando aí não está acontecendo aí a profecia imediatamente, as pessoas estão zombando de mim, eu estou sendo ridicularizado, eu não vou profetizar mais. Quando ele disse isso, os seus ossos começaram a queimar dentro dele, começou a queimar dentro dele, e ele disse, eu não posso resistir ao Eterno, eu não posso resistir ao Criador, sim, eu vou profetizar, eu preciso profetizar. Paulo disse, é-me imposta essa obrigação, é-me imputada essa obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, eu vou fazer se Deus fizer, eu vou fazer se Deus ouvir, se Deus me responder, aí então eu vou pensar o que eu vou fazer. Manda quem pode, obedece quem é filho. O pai manda, o filho obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, queridos, precisamos entender Deus. Precisamos entender a mentalidade de Deus, que não é do meu jeito. Que Deus não me deve nada, Deus não me deve satisfação. Deus é Ele, não eu. Romanos capítulo 9, versículo 23 em diante, olhe lá. Não, Romanos capítulo 9, versículo 17 em diante. Olha que interessante. Vamos ler do versículo 15 para pegar o entendimento perfeito. Romanos 9,15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É ele que disse. Eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Senhor, porque o Senhor não teve misericórdia daquela vida. Senhor, porque o Senhor não salvou aquela pessoa. Senhor, porque o Senhor não liberou uma cura. Porque o Senhor não operou um milagre. Queridos, preste atenção. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16, assim pois isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Versículo 17, porque diz a Escritura, Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmão, e agora? Versículo 18, logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem ele quer. Versículo 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porventura, quem resiste à sua vontade? Versículo 20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replica, questiona? Porventura, coisa formada, dirá que o formou, por que me fizestes assim? Versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o próprio barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Versículo 22, e que direis, se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência
paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias que dantes preparou, versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem é o homem para questionar Deus? Quem é o homem para encurralar Deus contra a parede? Quem é o homem para exigir algo de Deus? Você não deu nada para Deus. Paulo disse que ele já nos preenche. Respiramos, nos movemos, existimos por causa dele. Ele é que é o Senhor da vida. Ele que é o sustentador de todas as coisas. Ele que é o autor e consumador de todas as coisas. Descanse o teu coração. E quando você o glorifica desta forma, porque aqui nós estamos reconhecendo a sua grandeza, o seu senhorio. Aqui nós estamos reconhecendo a sua autoridade, o seu reino. É desta forma que nós reconhecemos. E não querendo exigir, ou exigindo, ou impondo, ou questionando a vontade dele. E eu deixo outra reflexão em Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1. Olha lá. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O propósito, tudo ele tem um propósito. Em tudo ele tem um propósito. Aqui estava falando da preexistência, predestinação, a escolha, a eleição. Mas em tudo ele tem um propósito. Conforme o propósito de todas as coisas. Segundo o conselho da sua própria vontade. Não é da vontade do homem, é da vontade do próprio eterno, do próprio Criador. Ele é que determina, ele tem as suas vontades e ele já estabeleceu. E nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Pai Eterno. Eu não oro para que Deus mude as coisas. Deus não vai mudar as coisas pela minha oração. Ô irmão, mas eu estou passando por isso, ore por mim para Deus mudar. Deus não vai mudar. O que tiver de acontecer, vai acontecer. A minha oração é que a nossa mentalidade, a nossa vontade humana, que muitas vezes, e é, a maioria das vezes, contra a vontade de Deus, que a nossa vontade ela venha estar em linha com a vontade de Deus, que o nosso coração, que a nossa mente venha estar alinhado com a mente do Eterno, para que em tudo que Ele venha fazer, nós estejamos realizados e em paz com Ele, porque é isso que Ele quer, porque Ele tem o melhor em todos os sentidos, embora humanamente falando, muitas vezes nós não entendamos, muitas vezes venhamos questioná-lo, mas Ele é quem sabe a boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um. Amém, abençoados? Guarde essa reflexão no teu coração, se te edificou, compartilha aí. Obrigado pelo comentário, obrigado pelo like e vamos que vamos. E até o nosso próximo encontro aqui pelo canal. Graça e paz!